treinador do Corinthians? O Corinthians fez o que tinha que fazer contra um time muito ruim. Tem muitas vezes quando uma equipe melhor que a outra entra em campo, tem dificuldade de fazer gol, porque essa equipe ruim fica lá atrás, toda fechada, fica difícil penetrar, fica difícil arrumar espaços, e aí depende da criatividade dos jogadores. O Corinthians fez o que tinha que fazer. Encarou um time muito ruim como esse do Vasco, sem nenhuma confiança, e atropelou no primeiro tempo. Fez logo de cara 3-0, o suficiente para ficar com o jogo na mão e levar até o final. Tanto é que depois não fez mais nenhum gol, pelo contrário, tomou um, mas porque administrou o jogo. O segundo tempo foi fraco do Corinthians, mas o primeiro tempo foi muito bom, o suficiente para somar 3 pontos, não ter mais risco matemático de rebaixamento e seguir firme na busca por uma vaga para pré-Libertadores, que eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Michel, é normal um time quando faz 2, 3 gols no primeiro tempo, ele, como diz na gíria, tirar o pé, né? Dar uma relaxada. Mas foi uma relaxada com responsabilidade. O Corinthians sabia que não corria nenhum risco, né? Diante do adversário tão fragilizado tecnicamente. Acho que a vitória foi merecida pela construção que a equipe colocou na prática, né? Os laterais funcionando muito bem e o Garro chegando de trás, assim como os outros. Bidon, um garoto que eu gosto muito, tem a técnica apurada. Independente dos desfalques, que não foram no sentido das suas faltas, Michel, acho que o Corinthians, nessa subida de confiança, sem dúvida nenhuma, está nos 90% com chance, né, de conseguir uma vaga na Libertadores. Então, 90%? 90%. E você, Alex? 99%. Sério? É. Mas pré-Libertadores. É pré, não tem como ser direto. Não tem jeito. Pré-Libertadores. E mais do que isso, né, Michele? O Corinthians, subindo mais uma posição na tabela e terminando nela o campeonato, se garante também na Copa do Brasil, algo que nós já imaginávamos que não iria acontecer. Que ano! Então, que ano? Não diria que é um ano, né? Que Mas ano termina histórico. melhor do que poderia terminar, sem dúvida Que nenhuma. novela, que história, que enredo. Só Corinthians mesmo. Aliás, a gente tem que recuperar que no começo do ano a gente fez uma votação do que ia acontecer com cada time. Vocês lembram disso? Lembro. Ah, vai ter, o time vai lutar pra não cair, o time vai não sei o que lá. Eu pus o Coringão lá em cima, viu? Libertadores, um monte de coisa. Quero Mas ver são se projeções. O diretor vai recuperar. porque o Michele, diretor vai são recuperar. projeções assim que a gente faz baseado no elenco que o time tem, né? Claro. Exatamente. No momento. O Corinthians não tinha na Eu primeira. sempre acreditei. O Corinthians não tinha na primeira janela esses jogadores Depay, o André Ramalho, né? Acho que esses jogadores, eles chegaram no segundo semestre com mais qualidade. Deu uma qualidade muito grande para a equipe técnica e isso deu um refresco para os jogadores lá da frente. Então isso foi importante para o Ramon Dias montar uma equipe que está vencendo todas as suas partidas. Então acho que isso foi bom para todo mundo, principalmente para o treinador, que ele olha para o banco e vê peça de reposição com qualidade. É isso aí. Olha, um dos trunfos do Corinthians para escapar do rebaixamento, porque um grande trunfo é a torcida, né? Mas um outro grande trunfo é o técnico Ramon Dias. Que arrancada do timão com o treinador. Boa noite, Thiago Salazar. Por favor, Salazar, passa pra gente os números do comandante. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Ramon Dias, ele chegou ao Corinthians na virada ali do primeiro para o segundo turno. E a gente tem uma tela para fazer uma comparação que deixa bem evidente o tamanho, a dimensão dessa... Olha lá, vamos ver a classificação então. Pera um pouquinho, enquanto restabelece o som do Salazar, que tiraram o som do Salazar, calaram aqui o Salazar. Mas daqui a pouco o Salazar volta com mais informações. Ali, a classificação no primeiro turno, né? No primeiro turno, a gente vai... Põe em grande, né? Olha como que estava no primeiro turno do Brasileirão. O Corinthians estava em 15º, com 19 pontos. Tinha 19 jogos e 4 vitórias. Primeiro turno do Brasileirão. Terminou assim, certo, Alex? Certo. Terminou assim. Ah lá, 15º. E aí tinha lá o Internacional em primeiro e tal. Agora no retorno. Ó o Coringão. 28 pontos, 16 jogos, 8 vitórias. Em quinto.
Que maravilha, em quinto. Agora Salazar está de volta. Continua falando, Salazar. Agora restabeleceram o seu contato imediato de terceiro grau aqui com a gente. Tá contigo. Pois é, Michele, era exatamente essa comparação que eu queria mostrar, né? O Corinthians terminou o primeiro turno na 15ª colocação, 19 pontos em 19 rodadas, um pontinho por rodada, só 4 vitórias. Segundo turno, o Corinthians tem 16 jogos, né? Então, assim, o Corinthians ainda fez 3 jogos a menos em relação ao retorno, já tem 8 vitórias, o dobro. 28 pontos nesse segundo turno e a 5ª colocação no retorno. O Corinthians, então, desde que virou o turno, tem a 5ª melhor campanha do Brasileirão. É uma reação realmente notável, rara. A gente mostrava quantos clubes naquela situação conseguiram escapar. Só tínhamos 2 exemplos, do Vasco e do Fluminense, há muitos anos atrás. Então, assim, dá aquela credencial para o Ramon Dias continuar como técnico do clube em 2025, ou não dá? Claro que dá, né? Seria um absurdo tirar o Ramon, eu acho. Mas eu quero saber a sua opinião daqui a pouco. Ah, tá. Do Miller e do Alex Miller também. Nunca vi ter 2 Millers assim na bancada, né? Só faltava o Thomas Miller, né? O outro aqui também trazia o Thomas Miller, fica Miller ao cubo. Olho no olho, quero falar. Tirar Ramon Dias depois de um retorno, né, de um segundo turno que estaria em 5º lugar, é justo ou não? Não, não é justo, sem dúvida nenhuma. Até porque ele chegou, Michele, no meio do campeonato. O time lá embaixo, sem essas boas contratações do segundo turno, né, Xará? Sem dúvida. Então ele sofreu muito com o time limitado e o Corinthians ficou mais de 16 rodadas, né, Xará? Na zona de rebaixamento. 19. Então, naquela oportunidade, Michele, todos nós aqui, a gente dizia o quê? Olha, o Corinthians vai sofrer até o final. O Corinthians vai... Eu falava que não ia cair. Só vai sofrer, mas não vai cair. Chegou depois que chegou, nessa segunda janela aí, no meio do ano, essas boas contratações, poxa, aí o treinador respira. Aí o treinador pode armar uma equipe melhor. Fazer um trabalho. Né? Exatamente. Aí ele deu um refresco pro Garro, né? Ele deu um refresco pro Fagner. Quer dizer, então o time começou a jogar. Antes, o Garro e o Alberto, eles corriam para trás. Agora não, eles correm para frente. Por quê? Porque lá atrás não tem só jogadores bons, mas tem qualidades com responsabilidade e marcam muito bem. Então acho que ele pode revezar esses volantes ali, Bidon, não é não, Xará? É verdade. O Alex Santana. Alex Santana, quer dizer, são jogadores que qualquer um que entrar ali tá de bom tamanho. Contra o recado. Exatamente. Então a confiança do time, ela foi retomada e principalmente a qualidade foi colocada em prática por isso que a gente está vendo aí 6 vitórias consecutivas. E quando o Corinthians perdeu a vaga para a final da Sul-Americana, muita gente queria derrubar o Ramon Dias. Então, para você ver como os resultados acabam... Acho que a maioria dos comentários, Xará, a maioria dos comentários era, olha, tem que tirar. Tem que tirar, não tira dá... e paga 19 milhões e tanto. Pois é, inclusive as informações que vinham do Corinthians davam conta de que o Corinthians estava analisando o mercado, que o Ramon Dias dificilmente continuaria, que já estavam pensando num outro técnico, que o Luiz Castro seria anunciado, esse que está conversando com o Santos. Na época surgiu, né? Aí o Carille, tentaram o Fábio Carille. Aliás, isso que acabou deixando o Carille em desgraça no Santos, porque o Carille aceitou conversar com o Corinthians. Será que o Carille está acertado com o Corinthians? Não, e a gente não sabe? Tá nada. Se tiver acertado, desacerta, porque não tem como tirar o Ramon agora. Não tem. Não seria justo. Não se justifica. Ele pegou o time para salvar do rebaixamento. Nenhum corintiano, nem o mais fanático corintiano, quando o Ramon Dias chegou, aquele que falava, não vai cair! Ninguém falava que iria para Libertadores. Era um devaneio, era uma loucura falar que iria para Libertadores. Bem louca, mesmo. Não tinha como, Michele. Eu falava. Mas hoje é a realidade. O Corinthians vai para Libertadores. Mas, Michele, agora é bem verdade que a gente tem que... Porque ele sofreu muitas críticas do Ramon Dias por conta dos maus resultados lá 2 meses atrás. Agora é bom dizer que, e elogiar, o que ele falou se cumpriu. Ele falou, não vai cair. Não vai barrar. Ele não caiu. Não vai barrar. Exatamente. E ainda vai para Libertadores. Exatamente, ele cumpriu o que ele falou. Então isso é muito legal. É um treinador das antigas, mas os seus métodos são eficientes. Bom, o Corinthians está nos últimos dias para garantir a permanência do goleiro Hugo. O Salazar ainda está na tela para explicar como que está a situação do jogador.
Não mudou absolutamente nada, Michele, tá vendo? É por isso que aqui no Gazeta Esportiva a gente vinha alertando lá desde a semana passada, até mais do que isso, porque foram várias manifestações, do Fabinho Soldado na Zona Mista, do presidente Augusto Melo em um podcast, do diretor jurídico Vinícius Cascone, e aqui ninguém está duvidando da palavra dos dirigentes do Corinthians. Mas era sempre aquele tom de otimismo de tá tudo certo, tá tudo alinhado, o Hugo já é jogador do Corinthians, é só esperar. Enfim, estamos chegando no final desse prazo. O prazo é dia 30. Dia 30, se eu não estiver enganado, é este sábado. O Corinthians, então, tem até este sábado, esses próximos dias, para definir a compra do goleiro Hugo junto ao Flamengo. O Flamengo recusou a última investida do Corinthians, uma tentativa do Corinthians, por meio de um banco. A alegação, a informação que veio lá do Rio de Janeiro, a alegação dos cariocas é de que o Corinthians tem que conseguir isso com uma instituição financeira de maior credibilidade, dando a entender que o Corinthians estava usando ali, pegando um empréstimo com um banco menor, com um banco não tão grande quanto outros. O Flamengo, pelo jeito, está exigente, não está querendo facilitar. E a informação que a gente tem do lado de cá é que o Corinthians promete ir à justiça se for necessário. O Corinthians entende que o Flamengo está descumprindo o contrato firmado entre eles. O Flamengo entende que não há descumprimento de contrato, que o contrato permite que o Flamengo faça essa avaliação da garantia financeira apresentada pelo Corinthians. Enfim, é uma questão que, se não for resolvida até o dia 30, vai acabar sendo resolvida na justiça. Vai ser assim que o Corinthians vai tentar a permanência do goleiro Hugo por aqui. E até lá, a gente vai ter que aguardar. Bom, enquanto isso, o Corinthians tem o foco no Campeonato Brasileiro. Sábado que vem, semana livre agora, o Corinthians só volta a campo sábado à noite, lá em Criciúma, contra o Criciúma. Depois tem um jogo importantíssimo contra o Bahia, aqui na Neoquímica Arena. Lembrando, o Bahia tem o mesmo número de pontos que o Corinthians, está nessa mesma briga, então é mais uma vez um confronto direto por essa vaga na Copa Libertadores, na Copa América, na Copa do Brasil, perdão. E para esse jogo o Corinthians deve contar com o retorno de Yuri Alberto e certamente contará com o retorno de Memphis Depay, que cumpriu suspensão contra o Vasco da Gama. Só uma última informação para vocês, é importante a gente salientar, o prazo é dia 30. Para comprar o Hugo, né? Mas 2 dias antes, na quinta-feira, aqui no Parque São Jorge, vai ter a votação do impeachment, que vai decidir o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Então, você já pensou nesse cenário? Se por um acaso o Augusto for afastado, o vice e a nova diretoria ali, que vai ser composta em cima da hora, vai ter que resolver em 1 ou 2 dias a situação do Hugo Souza. Complicada essa situação. E para encerrar mesmo de vez, uma última informação. Tem muita gente falando nos bastidores do Corinthians, na imprensa e tudo mais, muitos boatos de que essa eleição aqui do dia 28, na quinta-feira, pode ser adiada. Tem muita gente querendo que ela seja adiada. A informação que eu tenho deste momento é que Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, não pretende adiar. Apesar da pressão, a eleição, a votação do impeachment de Augusto Melo deve sim acontecer na quinta-feira. Tá certo, gente? Beleza, aguardemos, né?